Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor guardou o melhor para o final. Ele tem o melhor vinho para mim. E eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Obrigada, Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Qualquer coisa é a pergunta. Por quê? Porque Geazi não seguiu os passos do seu mentor. Geazi não aprendeu a boa lição. Ele rejeitou os bons exemplos. E ele foi o homem que passou para a história como aquele que escolheu qualquer coisa, que abriu mão de ser a terceira geração de grandes profetas para correr atrás de alguma coisa. E sabe o que dói? É perceber que nos dias atuais nós ainda temos muitos Geazis. Nós temos esse arquétipo, esse modelo, esse espírito que toma os corações, que cega pessoas, num nível que elas não conseguem enxergar a grandeza do que está diante delas, a oportunidade que está diante delas, a porta que foi aberta de oportunidade que está diante delas. Mas Jesus, muito tempo depois, fala com Jerusalém e chora por ver o tamanho da cegueira de Jerusalém. E fala: Jerusalém, Jerusalém. Ah, que tristeza. Virão dias tão tenebrosos, porque você não reconheceu o tempo da oportunidade. Você não reconheceu o que estava diante de você. Você não reconheceu a oportunidade grandiosa que foi dada a você. E o Senhor ainda fala: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos. Eu quis proteger vocês, mas vocês não quiseram. Eu quis defender vocês, mas vocês não quiseram. Vocês rejeitaram a oportunidade. E foi exatamente isso que Geazi fez. Geazi rejeitou a oportunidade. Geazi rejeitou o chamado. Nós vamos ver Judas trocando aquele chamado por 30 moedas. Nós vemos Esaú trocando o direito à herança, o direito à promessa, e ser um instrumento, o sucessor do seu avô. Ele rejeitou a capa que foi dada a ele, que foi dada a Abraão, que foi dada ao pai dele, e que foi passada para ele, e ele rejeitou a capa que dava a ele o direito de ser um instrumento de Deus para levantar uma nação santa. De onde surgiria o Senhor Jesus? Ele rejeitou. Ele tratou como nada. De que me vale essa primogenitura se eu estou com fome? Mais tarde, então, muito mais tarde, então Paulo vai falar sobre pessoas que definem a vida pelo estômago,
que o seu Deus é o estômago. E quando ele fala, ele não está só falando de comida, literalmente comida, mas de atitudes viscerais. Quando uma pessoa é movida pelo que ela sente, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago. E o que eles têm orgulho do que é vergonhoso, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Você já viu gente que se orgulha, que até são capazes de testemunhar coisas que são bizarras aos olhos de Deus, horríveis aos olhos de Deus. Só pensam nas coisas terrenas, em coisas tão pequenas, irrelevantes. O Deus é o estômago. Elas agem pelas vísceras, pelo que elas sentem, pelo que está acontecendo com elas. Elas já se movem. Rapidamente elas mudam a postura, elas mudam de lugar, elas mudam. Por quê? Porque o Deus delas é um Deus falível. O Eliseu, que era o mestre, o mentor, o líder. Então não vamos culpar o líder, porque teríamos que culpar Jesus por Judas. Vemos na Bíblia pessoas que tiveram líderes impecáveis, mas elas não quiseram. Vemos pessoas que tiveram um cônjuge impecável, como Abigail, por exemplo, mas Nabal não quis. Nós vemos pessoas na Bíblia que tiveram oportunidades maravilhosas de serem mudadas e transformadas, mas elas simplesmente rejeitaram. Elas jogaram fora as bênçãos que foram derramadas sobre elas, as oportunidades que foram dadas a elas. Herodes ouviu a palavra do Senhor pela boca do próprio João Batista. O rei de Sodoma viu o livramento através de Abraão, o Deus de Abraão. E essas pessoas mudaram. E Golias, antes de ter a cabeça cortada, ele ainda estava vivo, ele teve a oportunidade de ver o que o Deus de Davi podia fazer, porque Davi proclamou seu Deus diante de toda a nação, e para o Golias ouvir: hoje o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Ele viu. Se antes de parar de respirar, ele creu, isso a gente nunca vai saber até chegar no céu. Creio que não. Mas que ele teve a oportunidade, ele teve. O Sansão teve muitas oportunidades para ver que ele estava sendo manipulado, usado por Dalila. Mas ele decidiu insistir naquilo. Ele permaneceu ali. Ele insistiu até ter os seus olhos arrancados e perder, o espírito se retirou dele e ele nem sequer percebeu. Então eu mostro para você que muitas pessoas tiveram oportunidades, mas trocaram por alguma coisa falível.
Quando nós lemos aqui, eu sempre, de tempos em tempos, eu amo não só meditar, como ler, pregar sobre a história de Eliseu. Porque Eliseu tinha uma vida estruturada. Ele tinha bens, ele tinha terra, ele tinha parelhas, enquanto alguns tinham uma. Ele tinha 12. Mas quando a capa foi lançada sobre ele, e foi essa capa que foi lançada sobre ele, que ele passou o resto da vida dele perseguindo até tê-la. Porque ele enxergou naquela capa o que não era visível aos olhos de todo mundo. Porque muitas vezes o Senhor, o que Ele vai colocar diante de nós, momentaneamente pode parecer tão pequeno e insignificante perto do que muita gente está fazendo, está recebendo. Mas quando você paga o preço e resiste, você vê o valor daquilo, o quanto você estava certo. Então, a Bíblia fala, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. É interessante, aqui você sabe que a palavra que o Senhor deu para Elias, quando tinha fugido da Jezabel, e hoje eu não vou entrar, contextualizar, mas o Senhor manda ele voltar, ali não era lugar para ele, e terminar a missão. E a missão era ungir esses reis e ungir o novo profeta. O Senhor liberou uma palavra que Eliseu seria o sucessor de Elias. Mas isso invalidou as decisões dele? Os sacrifícios? As renúncias? A espera? O processo? Não. Está vendo? Que algumas pessoas têm perdido, não porque a promessa falhou, não porque a palavra não quer se cumprir, mas porque ele não faz a parte que lhe cabe. Lembra em Gênesis 19 que o Senhor falou para o Abraão, essa é a sua parte, essa é a minha parte, essa é a minha parte, essa é a sua parte. Ele apresentou qual era a parte dele e qual era a parte de Abraão. Dele era fazer aquilo que era impossível, de Abraão era crer. E perseverar crendo. Então ali você vê claramente, aliás, em toda a Bíblia tem esse princípio, tem a parte de Deus, tem a minha parte. Nós vamos ver isso. A minha parte é estender a vara no mar, a parte de Deus é abrir o mar. A minha parte é lançar a vara, a parte de Deus é transformar em cobra. A minha parte é tirar a pedra, a parte de Deus é trazer o Lázaro para fora. Então, eu creio e faço a minha parte. E Deus então faz a dele. Então tinha uma promessa. O Senhor liberou uma palavra profética sobre Eliseu. Mas isso não ia invalidar, não ia impedi-lo, mas muito pelo contrário, ia demandar, exigir que ele desse passos que não eram fáceis, que não foram fáceis. Porque às vezes a gente acha que porque eu tenho uma palavra profética, isso então já invalida todo o resto
e até já é um impedimento para eu dar meus passos de fé. Muito pelo contrário. A palavra liberada é que me impulsiona a dar os passos de fé. Uma palavra profética demanda uma ação de fé. Então ele vai e ele lança a capa. Então Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois. Olha só, ele lançou a capa. Na hora ele deixa os bois e correu atrás de Elias. Ele entendeu tudo e ele fala: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Disse: então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. E a Bíblia fala que ele, por anos, ele que jogava água, deitava, na expressão bíblica, deitava a água nas mãos de Elias. Quer dizer, ele foi um servo de lavar as mãos do Elias, de buscar a água, de lavar as mãos. Mínimas coisas ele fez. E esse homem tinha terra, tinha família, tinha equipamentos de arar. Você vê que ele era um homem generoso, mas também um homem extremamente decidido. Ele não deixou nada para trás. Ele zerou a vida dele ali para seguir. Zerou. Aquilo que a gente chama de queimar os barcos, cortar qualquer vínculo com aquele passado. Ele deixou claro: para cá eu não volto mais. E ele seguiu Elias por anos, sem retroceder, sem parar, sem desistir. Não há nada registrado de que Eliseu, em algum momento, teve algum pensamento, um sentimento de retrocesso. O que mostra que ele estava inteiramente em Deus, focado no chamado. Quando está prestes a receber, ele passa por um teste, que é quando eles vão para Gilgal, Betel. Eles vão passando, o Elias vai passando por vários lugares, e ele fala para Eliseu: fica aqui. E ele não fica, que foi um teste. Lembra do servo que esteve com ele, ali no capítulo 18 de 1 Reis, que foi o servo que foi ver se tinha algum sinal de chuva. Quando ele entra no deserto, ele manda o servo ficar. E esse servo que tinha visto tantas coisas, simplesmente, passivamente aceitou ficar. E ele desaparece na história. Parece-me que este lugar que foi de Eliseu era desse servo. Mas ele ficou. Quando Elias falou: fica aqui, ele ficou. Quando Elias falou 3 vezes para Eliseu: fica aqui, ele disse: não fico. Ele foi testado e ele deu uma resposta diferente do outro servo. Porque você vê que Eliseu não era passivo, não era acomodado. Muito pelo contrário. Você vê que ele tinha um temperamento bem determinado, ousado, corajoso, muito firme, um homem convicto. Ele disse: não,
Eu não vou ficar. Quando os discípulos de profetas chegam e falam, você sabe que o Senhor vai levar o seu Senhor hoje, o seu mestre? Ele fala todas as vezes, não vamos falar disso. E eu gosto disso. Ele não teve problema nenhum de dizer para os discípulos, para aqueles profetas, não quero falar disso agora. Eu não vou sofrer por antecipação. Eu não vou falar de um assunto que não é para agora. Até que chega o momento que Elias fala para ele, antes de eu partir, você quer me pedir alguma coisa? E ele de pronto, como alguém que já, aquilo estava dentro dele, a boca fala, deixou o coração, estava lá. Ele fala, eu quero uma porção dobrada do Espírito que está em você. Ele não gaguejou, ele não ficou igual algumas pessoas assim, ai, não sei, esses anos todos eu não sei ainda o que eu quero. Ele disse de pronto assim, rápido, eu quero a porção que está em você, mas em dobro, eu quero fazer em dobro o que você tem feito. É isso que eu quero. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Tem tradução e é a mesma coisa, tá? Faz de mim o principal herdeiro profético teu. Eu quero herdar a herança profética que está em você. Porque Elias adotou Eliseu como um filho. O principal herdeiro do teu espírito profético. E aí tem cada tradução, porque é a mesma coisa. Essa era a herança de Eliseu. Como filho que tinha ficado com seu pai espiritual. Provavelmente uns 12 anos. Aprendendo, servindo, se desenvolvendo. Agora chega a hora. E sabe o que me surpreende? Que havia, isso é fato, você vê, quando Elias fala, o que você me pediu é difícil. Você vai ter que estar tão focado, você vai ter que me ver, estar no momento em que eu for tomado. Então havia uma possibilidade real dele não receber. Gente, e você vê a maturidade nesse homem, quando o Elias fala, ixi, você me pediu uma coisa difícil. O Eliseu podia ter virado e dito assim, mas peraí, há anos eu abandonei tudo, eu parei com tudo, para estar aqui para isso, para agora ouvir de você que é difícil e que eu ainda tenho mais um teste. Não, ele não falou nada. Ele simplesmente se alinhou com mais força, porque ele entendeu que os últimos degraus, o finalzinho, e espremer ele um pouquinho mais, e apertar um pouquinho mais, e exigir dele um pouco mais. E ele não deu uma resposta ruim. Ele não reclamou. Ele não fez como muitas pessoas, nossa, mas meu Deus, não. Ele simplesmente se alinhou, quer dizer, ele entendeu. Nesse momento não dá nem para ir ao banheiro. Eu vou ter que ficar aqui, vou ter que segurar as pontas, porque a qualquer momento ele vai ser tomado. E eu tenho que estar presente no momento que ele for tomado. Ou seja, exigiu dele um foco maior, uma doação maior, uma entrega ainda maior. Mas ele estava lá. Quando Elias foi tomado, ele estava lá. E quando cai a capa, a primeira coisa que ele faz é rasgar aquelas roupas, mostrando que agora ele não era mais auxiliar. E ele pega a capa. E ele já sai e bate no Jordão. Onde você vê
ali se repetindo, né? Aqueles feitos que nós já tínhamos visto antes. O Jordão se abrir com Elias, nos dias de Josué, com Elias, agora com Eliseu. As águas se dividiram. Para mostrar que Deus é o Deus que Ele não muda, Ele está sempre fazendo na vida daqueles que acreditam. Se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Quer dizer, Ele não cura só uma vez. Ele continua o mesmo, Ele continua fazendo na vida daqueles que acreditam. Então, o Eliseu, ele foi um homem de grande autoridade, porque ele pagou o preço. Ele tomou as decisões certas. Ele trocou tudo que ele tinha, que não era pouco, por algo que momentaneamente, para quem não tem visão, era nada. Mas quem se antecipa governa, né? Gente de visão é outra coisa. Ele enxergou naquela capa, quando a capa foi jogada nele, ele enxergou o futuro. Ele entendeu o que aquela capa significava. Ele podia não viver o resultado dela naquele momento, mas se ele resistisse, ele ia viver como viveu. Aí agora tem alguém sendo treinado, Geazi. E esse Geazi viu a glória de Deus do lado desse homem. Você sabe que ele viu, mas ele optou, quando ele decidiu correr atrás de alguma coisa, ele escolheu o pior caminho para a vida dele. E ele se tornou um homem leproso, e não só ele, mas seus descendentes, e lepra na Bíblia representa pecado, e pecado, o significado de pecado é errar o alvo. Você faz uma coisa com o objetivo de atingir algo, mas você, fora de Deus, você vai sempre errar o alvo. Fora de Deus, você sempre vai errar o alvo. É pecado. O pecado é errar o alvo. Você pensa que vai atingir uma coisa, mas você não atinge. E o pecado, ele traz consequências que vão ser mais pesadas do que você imaginou, mais caras e mais longas do que muitas vezes você pode até suportar. E com isso, ele se colocou num lugar que eu considero muito pequeno. Ele passou a vida contando as histórias de Eliseu, porque ele não tinha nada para contar dele. Sabe aquele tipo de gente que todas as histórias que ele tem é dos outros? Ele se torna um contador de histórias dos outros, ele dá testemunho dos outros, mas ele não tem seu próprio testemunho. Ele não tem a sua própria história, uma história de sucesso para contar. Muitas vezes você encontra pessoas que elas até inventam alguma coisa para falar que está acontecendo, mas na verdade nada está acontecendo na vida da pessoa. Entra ano, sai ano. É o mesmo resultado, os mesmos assuntos, as mesmas necessidades, as mesmas reclamações, os mesmos choros, as mesmas lamentações. Nada muda. Porque um dia
essa pessoa decidiu correr atrás de alguma coisa. E o Geazi correu atrás do quê, gente? De coisas materiais. Ele correu atrás de dinheiro. Ele correu atrás do que o Naamã queria dar para Eliseu, mas Eliseu não quis receber. E ele não disse que não podia nunca, ele disse que há tempo. E a Bíblia fala que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E há tempo que Deus vai testar você e que não é hora de você fazer algumas coisas, correr atrás de algumas coisas. Sabe, a sabedoria, eu consigo ver, óbvio que o princípio da sabedoria é temer a Deus, mas você vê a sabedoria numa pessoa quando ela sabe discernir os tempos, ela sabe discernir o tempo em que ela está. Ela sabe quando é para ela e quando não é. Quando ela tem que tomar algumas decisões, que às vezes é de reduzir, enquanto ela está vendo pessoas ampliarem. Mas na vida dela, às vezes, você vai ter que dar algum passinho aqui para trás para te alavancar e ir à frente. E você dar saltos ali na frente. Quando eu comecei com o ministério, eu tentei me dividir. Porque eu que mantinha a igreja. Eu era o governador, a governadora distrital. Então, eu fui assumindo compromissos para a igreja que eu bancava, que era o programa na rádio, o aluguel, as despesas. Aí chegou um momento que Deus me colocou mesmo, Ele não queria mais que eu me dividisse. E para eu tomar aquela decisão, eu tive que reduzir o meu estilo de vida. O que normalmente você não está muito interessado em fazer isso. E começando pela minha família, pelos meninos que ainda eram pequenos, já na pré-adolescência, eles não queriam se mudar, especialmente o Mu, ele não queria se mudar para uma casa inferior, ele não queria sair daquele padrão. E naquele momento eu tive que ter uma conversa séria com todo mundo e dizer, nós vamos ter que fazer. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Então, eu tinha que reduzir custos, despesas. Ou seja, não estava divertido. Aquele negócio de obra já estava começando a me cobrar, já vinha me cobrando muito caro. Porque daí as pessoas já não conseguiam dividir, ao invés delas irem só na igreja, elas começaram a ir na imobiliária, na empresa, no expediente. E aí, quando você não podia atender, as pessoas não sabiam dividir as coisas. Aquilo estava começando a ficar tudo que eu não queria na vida. Lembra que eu não queria? Porque eu falava, não, eu vou sustentar, eu não quero esse negócio, isso não vai dar certo. Ninguém vai, daqui a pouco vai gente... Eu sabia como era aquilo. É gente querendo impor na sua vida, opinar, tudo que você faz não é o bastante, e aquela coisa toda. E aquilo começou a ficar... E o Senhor estava me ensinando muitas coisas. Aliás, eu achava que eu já sabia muita coisa, mas eu tive que aprender muita coisa. E ele teve um trabalhar no meu temperamento que não foi brincadeira. Houve momentos que eu achei que eu não ia conseguir. Eu achei mesmo assim. Falava, não, isso aí não dá. Não adianta, eu não consigo ser mais tolerante, nem mais calma, e eu não estou a fim de aturar isso aí. Muitas vezes eu sei que eu fui humilhada, porque
Para mim não era orgulho, mas era orgulho, era arrogância, e também aquela coisa, né, de você dizer, não preciso disso. É mais ou menos, lá dentro, você faz um voto, você quer cumprir com o voto, mas tem ainda algo que você se agarra, porque você quer manter aquela frase lá dentro. Quer saber? Eu não preciso disso. E Deus queria tirar tudo que eu ainda me agarrava, onde eu teria que depender só dele. Era ele ou eu estava perdida. E ele foi tirando tudo. E eu tive, então, mais uma vez, isso eu sempre, para a glória de Deus, para a glória dele, não é para mim não, é para a glória dele, porque se eu conseguir obedecer foi por causa dele, porque ele me ajudou a fazer isso. Então eu tive essa fé de obedecer e reduzir o padrão de vida. E aguentar aquelas reclamações, reclamação de filho, Osmar não aceitava ninguém, sabe, aquela coisa em cima. Aliás, dá para perceber que todas as vezes que eu tive que tomar, quando eu vim para Celso, ninguém queria. Você vai vendo que não é porque Deus te manda fazer algo, que você não vai ter uma pressão, e a maior pressão é de dentro de casa, uma pressão forte, né? De às vezes você ouvir, o que está sendo feito com a nossa vida, nós não precisamos disso, e não sei o quê. E um não quer, o outro não quer, e você tem que confiar em Deus, e resistir, e ir tomando as decisões que são possíveis, e aguardar que Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Porque se Ele está indicando, Ele vai dar condições. Então, sem estender muito nisso, eu tinha promessa, eu tinha palavra profética, mas eu tinha que tomar decisões. E eu tinha que resistir. Porque aquilo não ia ser fácil. Como não foi. E como não é. Não é fácil. Mas quem faz só o que é fácil permanece fraco. E os imediatistas, uma atitude imediatista é a atitude dos fracos. Eu já falei, mas é importante repetir. Porque se você quiser fazer algo grande na sua vida, você vai ter que ter a capacidade de tomar decisões. E as decisões que Deus vai te pedir, muitas vezes, são decisões que mexem com toda a sua vida. E você tem que ser essa pessoa, estar sempre disponível para Deus. Porque se hoje você não dá ouvidos ao que Ele está falando, você pode perder o seu chamado. E perder coisa grande lá na frente. Porque, de repente, parece que você só está perdendo. Eu acredito que, por um bom tempo, para Eliseu, parecia que ele estava só retrocedendo. Aí, na última hora ainda, corria o risco de não atingir o que ele queria. Mas ele resistiu. E ele se tornou o maior herdeiro profético daquela herança profética de Elias. E ele realizou 2 vezes mais do que Elias tinha realizado. Porque ele foi até o fim. Ele tomou decisões radicais. Mas aí vem o Geazi. O que ele decidiu? Geazi. Geazi, ele se tornou um leproso, contador de histórias. Você vai encontrá-lo contando as histórias de Eliseu para o rei.
ele não tinha nada para falar dele. Nada. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor, ainda põe em nome de Deus, que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Ganhou. Ganhou uma lepra. Perdeu, alterou o seu destino. Como Saul alterou o seu destino quando ele não enxergou na obediência o caminho para o crescimento, mas na imagem, em levantar monumentos, um monumento, em perseguir o Davi, em matar sacerdotes com suas famílias. Ele fez coisas tão loucas, até o que ele tinha combatido um dia. Agora ele vai e desprega tudo. Ele trabalhou para acabar com a feitiçaria em Israel, agora ele mesmo procura uma feiticeira. Você vê que se uma pessoa não for guiada por Deus, ela se torna a pessoa mais contraditória, louca, perdida. E Esaú, que perdeu o seu destino e ganhou amargura, e foi gerando descendentes amargurados, porque simplesmente ele jogou fora o seu destino, quando ele estava cansado e com fome. O Eliseu podia ter se cansado também. Quantas pessoas que num momento de grande emotividade, porque estão cansadas, estão com fome de alguma coisa, elas jogam fora o destino delas. Algumas pessoas, elas jogaram as maiores oportunidades da vida delas no momento em que elas estavam cansadas. Ah, estou me sentindo. Ah, ninguém está me valorizando. Ah, não estão dando o que eu quero. Ah, porque não estão me reconhecendo. Quantas pessoas que eu vi alterar o destino porque a solidão, estou muito solitário, estou solitário, e foi lá e se meteu num relacionamento que assim alterou o destino da pessoa. Quantas pessoas eu vi dentro do ministério, gente jogar o seu chamado, o seu ministério fora, porque está muito difícil, porque não dá para aguentar. Simplesmente jogaram fora. Não quiseram esperar por Deus. E todas eu vi correr atrás de alguma coisa. Trocaram algo grande, uma boa espera em Deus, por alguma coisa que trouxe dor, alguma coisa que trouxe sofrimento, alguma coisa que trouxe vergonha, humilhação, alguma coisa que alterou o destino, alguma coisa que roubou o chamado, alguma coisa que roubou o destino da pessoa. O que foi que aconteceu com Geazi? Ele correu atrás de alguma coisa. E essa coisa roubou o futuro dele e dos descendentes dele. Roubou o destino dele. Essa coisa alterou o destino dele. E ele passou o resto da vida leproso, gerou descendentes leprosos, e foi pelo pecado. Ele passou o resto da vida contando histórias, as histórias de Eliseu,
Como é que ele conseguia chegar perto de pessoas que tinham importância, igual ele chegou perto do rei? Contando histórias que ele tinha vivido com Eliseu, mas que não eram dele, do Eliseu. Ou seja, ele passou a vida vivendo das glórias do passado. Que eu vou te dizer, se tem um negócio triste, é quando você ouve uma pessoa, ela só tem passado para contar. As glórias do passado. Porque no passado eu vivi isso, no passado, não. O Senhor quer saber o que você está vivendo hoje. Não, porque eu fui, porque eu tive, porque eu estive com tal pessoa, eu estive com Eliseu, porque eu vi o Eliseu fazer isso, porque eu vi o Eliseu aquilo. Não, não, e agora? Será que nós vamos aceitar esse lugar de contador de histórias dos outros? Será que nós vamos aceitar esse lugar onde nós só temos testemunhos, glórias tão passadas já aconteceu há muito tempo. Faz tempo que não tem algo novo na minha vida. Nós temos, servindo o Deus que nós servimos, cantando o hino que nós acabamos de cantar agora. Aliás, desde o início, Deus de milagres. Agora, o Deus do sobrenatural. Cantar canções tão fortes e viver uma vida pequena, não tem nada novo para contar? Como não? Se as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer, você tem uma cota nova de graça, de favor, de misericórdia. Como que você não está vivendo? Você tem que ter milagres todos os dias para contar. Tem coisa nova todo dia. Mas uma pessoa que vive correndo atrás de alguma coisa, ela é a visão dela, é a mentalidade dela, é o mundo dela. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, você vai atrair trevas. Então, você enxerga a vida com as suas crenças, né? O mundo aqui fora é visto de acordo com o seu mundo interior. E se você não é movido pelo poder de Deus, você é movido por alguma coisa. Então, se o poder de Deus não move você, alguma coisa está sempre movendo você. Então, isso se torna um padrão. Sempre alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Eu não quero alguma coisa. Eu quero a coisa certa. Eu quero saber o que Deus tem para mim, e não importa quantos anos eu tenho que perseguir, eu vou perseguir. Eu vou ficar lá, esperando Ele fazer. Eu não vou me aventurar, porque uma coisa é um risco controlado em cima de uma palavra. Outra coisa são aventuras, pessoas que são aventureiras. Elas estão sempre se aventurando em mais alguma coisa, porque eu senti, e o Deus delas não é o Deus vivo. É o Deus sentimento, é o Deus estômago. Porque é um Deus tão estranho que ele acorda pensando de um jeito e vai dormir de outro. Porque Deus me falou, agora Deus falou isso aqui. Ah, não, agora mudou, agora Deus falou, foi isso aqui. É um Deus bem confuso. Eu não sei se você já ouviu gente que outro dia elas disseram para você que Deus tinha dito uma coisa, agora elas disseram que Deus falou outra coisa. É um Deus confuso. É um Deus que muda de ideia como se muda de roupa. Porque não é Deus. Se você não conhece a Deus, você cria um Deus parecido com você. Então esse Deus, que não é o Deus vivo, está guiando você.
E Ele vai guiar você para aquilo que você acha que quer. Por que você acha que quer? Porque, na verdade, você está perseguindo um resultado, mas pelo caminho errado. E no final você não vai ter aquele resultado. Porque é isso que muita gente persegue. Elas perseguem o resultado, mas buscando um caminho totalmente errado. O Geazi, ele queria aqueles bens, mas não no tempo certo de Deus e construindo, mas pelo caminho do engano, da falsidade e da mentira, que foi o que ele fez. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu Senhor enviou-me. Mentiroso, ganancioso, para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Você vê que ele elaborou uma mentira, uma história aqui, colocando o nome de Eliseu. Eliseu nem não compactou com isso, soube disso por causa do Espírito. Por favor, deles 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos e guardou-as em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este perguntou: onde você esteve, Geazi? Pelo menos se falasse a verdade agora, né? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha? Tem gente que acha que pode enganar a Deus, que pode enganar. Ele estava convivendo com um homem, que ele sabia que era um homem de Deus, e que as coisas não iam ficar ocultas aos olhos desse homem. Mas a pessoa acredita numa mentira, porque ela quer tanto aquilo, ela quer, que ela acredita numa mentira. Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Porque ele fala cobiçar, ou seja, esse sentimento da cobiça, ele é maldito, ele é demoníaco. Não foi um desejo genuíno, louvável, mas sim alguém que estava cobiçando coisas que não eram para aquele momento. E o que Eliseu queria mostrar para ele, que o que ele tinha era muito superior a tudo isso. Mas ele não via. Ele não via. Quantas vezes eu vi gente com oportunidade na mão, a maior oportunidade da vida, e elas jogaram fora. Porque naquele momento elas não enxergaram, elas não quiseram esperar, pagar o preço, resistir, para viver o que o Senhor tinha para elas. Elas simplesmente jogaram fora. E foram correr atrás, cobiçar coisas. Eu vi gente deixar da obra por conta de dinheiro, nunca ganhou dinheiro. Continua correndo atrás da necessidade. Eu já vi gente dizer assim: a obra é muito difícil. E se eu olhar para a vida da pessoa e perguntar: amigo, o que é difícil?
Amigo, o que é difícil? Você acha que a sua vida e o seu resultado tem sido mais fácil? Porque assim, uma vez que você põe a mão no arado, você não pode voltar atrás. Nunca vai ser a mesma coisa. Não vai ser. Não é eu que estou dizendo, né? A Bíblia fala isso. Não vai ser a mesma coisa. Não tem como sua vida ser a mesma. Algumas pessoas pararam de buscar o Senhor, de estar no templo, cultuando o Senhor. Porque estava difícil. Estava difícil isso, estava difícil. Conversa. Olha para a vida da pessoa hoje. Difícil está hoje. Algumas pessoas, depois que elas pararam de frequentar as reuniões, de cultuar o Senhor, a vida só decaiu. Só decaiu. Não tem nada bom. Nada. E ao invés delas terem inteligência e correr, e se colocarem onde elas foram plantadas, não, elas ficam ainda fazendo experiência com a vida, com aquela mentalidade equivocadíssima, que vai mudar sem que elas tenham que mudar. Não vai. Uma hora melhora, uma hora passa, uma hora, não. Elas estão tentando na força do braço. Eu vejo gente tentando ser feliz, prosperar, enriquecer, vencer problemas na força do braço. Queridos, a Bíblia fala que maldito é aquele que vai na força do braço. Maldito é o homem que confia no homem, que depende da força do seu braço. Se eu tivesse dependido, eu honro a medicina é louvável, vem de Deus, mas ela é limitada. Se eu tivesse dependido só da medicina, eu teria um filho, se ele estivesse vivo, com problemas mentais seríssimos e sem o braço, cardíaco, com vários problemas. Se eu tivesse dependido só das fontes naturais, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Mas o Geazi não enxergou. O Eliseu enxergou naquela capa um futuro glorioso. Tanto que ele tinha e ele se desfez. Já o Geazi não tinha nada. E foi correr atrás de alguma coisa, sendo que ele já tinha o principal. Ele tinha a oportunidade de ser a terceira geração de profetas poderosos. Mas o que adianta você ter a oportunidade de não enxergar, ter a porta aberta para você não enxergar, ter o chamado e não enxergar, a bênção estar diante de você, você não enxergar? O que adianta? Deus está mostrando para a pessoa o que é bom e ela mesma não enxergar. Deus está mostrando. Olha o que eu posso fazer na sua vida. Eu posso fazer. Mas, por isso a lepra de Naamã atingirá você. Quer dizer, a lepra que está na mão passou para ele. Você vê que era um problema espiritual. O homem foi liberto, aquele demônio passou para o Geazi. Atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então ele sabia que qualquer filho, neto, bisneto que nascesse, ia nascer com esse problema. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com neve. Ele já saiu dali, porque aquilo estava nele. Então a pergunta é: qualquer coisa? Qualquer coisa serve? Qualquer lugar serve? Será que nós vamos passar a nossa vida com essa cabeça?
qualquer coisa serve, qualquer lugar serve. Eu troco coisa grande por causa de alguma coisa? Qualquer coisa? Não. Não. O que nós temos da parte de Deus é grande demais. A unção, o poder, a proposta do Senhor. Você me serve e eu cuido de você. Você me serve, o que é meu é seu. Você me obedece e eu cumpro com todas essas promessas. Se você crer, tudo que você disser, creia que já recebeu, porque você já recebeu. Não são palavras minhas, são de Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. É que é tão forte, tão poderoso, que parece que nem é verdade, mas é. Eliseu nunca teria se tornado o homem que ele se tornou. Esse exemplo para gerações, pois, meu Deus, esse homem existiu há tanto tempo e a história dele continua nos inspirando até hoje. Ou seja, os ossos dele ressuscitaram um homem. Quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, nós construímos um legado que muitos anos depois, ele continua curando, restaurando e mudando vidas. Quantos anos faz que eu vivi o testemunho, que eu vivi a cura do braço do Murilo? Meu Deus! E esse testemunho continua libertando, curando pessoas por conta desse testemunho. Vidas têm se levantado. Curas têm acontecido. Pessoas têm crido. Quantos que têm ressuscitado espiritualmente por causa desse testemunho? E com todo o material escrito e vídeos que eu tenho produzido, muito depois de eu ter partido, vidas estarão fazendo a diferença, vidas estarão vivendo a diferença através dessa unção, como tantos outros deixaram. Quanto tempo faz, por exemplo, não faz muito tempo que o Billy Graham faleceu, mas qualquer vídeo dele que você pega é capaz de te curar ainda. Spurgeon morreu há muito tempo, já há séculos atrás, e tem material dele que continua fortalecendo pessoas. E assim, quantas pessoas que deixaram um legado que ainda ressuscita pessoas espiritualmente, leva a cura, a libertação, porque elas não correram atrás de alguma coisa. Não correram. Eu me lembro quando eu li sobre o Billy Graham, que ele foi chamado para fazer um filme, para ser um ator em Hollywood, foi chamado para a política. E ele disse não, porque ele não queria uma coisa menor. O que ele fazia era uma coisa superior. E ele deixou um legado. Aconselhou cerca de 10 presidentes. E os que seguiram os conselhos dele foram bem-sucedidos. Então você vê
que quando uma pessoa não troca algo tão grande por algo menor, ela constrói algo sólido, não só para ela, mas para as próximas gerações. Mas quando ela corre atrás de alguma coisa, ela transfere isso para as próximas gerações. Mas todos nós podemos fazer essa risca no chão, quando nós cremos em Jesus. Se os seus pais correram atrás de alguma coisa, você pode fazer a risca no chão e dizer, eu não vou correr. Eu faço a risca no chão, não vou deixar. Eu vou vencer as guerras, lutar e vencer as guerras que eles não lutaram nem venceram. Chega de correr atrás de alguma coisa. Quem nos levanta é Deus. Quem nos honra é Deus. Mas eu preciso fazer a parte que me cabe. Eu preciso ter muito claro diante de mim o chamado, a visão que Deus tem para mim. Eu não sei onde Deus chamou você para estar. Talvez Deus chamou você exatamente como eu desejei muito, estar no mundo empresarial e sustentar o reino. Talvez o seu chamado é esse. Talvez o seu chamado é usar o seu talento na medicina, na justiça, não sei, julgar ou advogar justamente. Eu não sei, abra o leque. Deus chamou cada pessoa para estar num lugar. E nós devemos ocupar bem esse lugar. Saber o que Deus tem comigo e ficar ali. Resistir firme. E não ceder à tentação de fazer um desvio e correr atrás de alguma coisa que pode me cobrar caro. Cobrar a minha vida, cobrar o meu chamado, o meu destino. Eu perder tudo que Deus tinha para mim, porque simplesmente não quis esperar. Eu quis um resultado sem processo. Eu quis antecipar as coisas. Enquanto Eliseu entregou tudo, Geazi cobiçou coisas que não era o momento. Nós precisamos saber qual é o momento de Deus para nós. O que Deus tem com a gente. E que hoje pode parecer pequeno. Mas lembra da nuvenzinha que começou pequena, mas cresceu? Tudo na nossa vida, às vezes quando começa, parece que é tão pequeno. Mas aquilo, se você resiste, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É só você resistir. É só você aguentar firme. Crendo que o que Deus tem com você supera qualquer outra coisa. Vamos nos colocar em pé. A mão no coração. Saia dessa reunião. Pega a palavra do início. Pega essa palavra. Você sabe o que Deus está falando com você. Faça aquela risca no chão. Tome decisões. Mas não decisões só aqui no culto e depois você sai e desvia novamente. Se você está me ouvindo à distância, talvez um dia você tomou uma decisão de correr atrás de alguma coisa, você não está bem, volta logo. Talvez você está aqui, mas no seu coração você já vem se desviando, buscando alguma coisa. Para. Paga o preço certo.
Finca suas estacas onde Deus te colocou. Não joga fora a oportunidade da sua vida, o seu chamado. Não corra atrás de alguma coisa, porque isso nunca termina bem. Não defina a sua vida por um momento, por um sentimento, por uma circunstância. Não. Naqueles anos todos, Eliseu com certeza passou momentos difíceis, mas ele resistiu. No finalzinho foi mais difícil ainda, mas ele resistiu. Porque ele enxergou naquela capa a sua herança profética. Ali estava o seu futuro. Eu vou ter essa capa. Eu quero essa capa, eu quero a capa de Elias. Meu Deus, como ele perseguiu essa capa. Geazi desprezou a capa. Ele desprezou a capa. Para mim isso é tão triste. Ele desprezou a capa. E foi correr atrás de alguma coisa que nunca preencheu, que nunca alimentou, que não fez bem a ele. Muito pelo contrário, que roubou o melhor que ele tinha, a oportunidade, o chamado, a maior bênção da vida dele, roubou o destino dele. Porque o próprio Eliseu falou, não é momento, não era momento disso, e nós temos que saber qual o momento, e resistir, porque quando você resiste, lança sua ansiedade no Senhor, e simplesmente confia nele, e vai vivendo a sua vida com paz, ele vai te levando, vai levando, e você vai construindo uma grande, maravilhosa vida. Deus tem uma vida maravilhosa para o seu povo. Tem desafios? Tem. Mas é uma vida de paz. É uma vida de paz. E sabe, eu fico encantada, porque com Deus você tem a garantia de que Ele vai te colocar lá. O José sem Deus não tinha chance. O Moisés sem Deus não tinha chance. O Davi sem Deus não tinha chance. Mas com Deus, Deus é a diferença. Eu não sei se eu falei isso no cultinho, eu não lembro agora. Aquela imagem se você pegar aquele jabuti e botar num poste, você vê um jabuti num poste, você sabe que alguém colocou ele lá, porque ele jamais chegaria ali sozinho, não é? É isso que me encanta, nós somos o jabuti no poste. Eu sou o jabuti no poste. Quem me botou no poste foi Deus, meu filho. E é bom você ter essa consciência de que eu tenho a consciência que eu sou o jabuti no poste. Eu tenho consciência disso. Que tudo que tem acontecido é porque Deus tem me pegado, porque eu tenho crido, estou aqui esperando, Senhor. E Ele pega você e te põe num lugar que qualquer pessoa que olha, ela já diz assim, isso aí é Deus. Aí você só pode ser Deus. Isso só pode ser Deus. É Deus ou não é outra coisa? Não tem outra coisa, não tem outro nome para dar. É Deus. Então você tem que depender de Deus, porque daqui a pouco você vai ser o jabuti no poste. Deus, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, o que é isso aí? Ah, é Deus, meu filho. Como que essa pessoa está vivendo isso? Deus. Deus pegou ela e botou nesse cargo. Deus pegou ela e botou nessa posição. Deus pegou ela, pegou essa pessoa e colocou nesse lugar. Isso foi Deus. Foi Deus.
Mas quando você atropela tudo e você mesmo fica tentando, imagina um jabuti tentando subir num poste. Não vai subir nunca, filho. Foi isso que o Geazi tentou. Ele tentou subir no poste sozinho. Pegou, foi um problema. Ele já tinha oportunidade diante dele. Deus ia colocá-lo lá. Ele podia ter feito 3 vezes mais. Ele podia ter feito o dobro que Eliseu tinha feito. Mas ele não enxergou o esperar em Deus, pagar o preço em Deus, servir ao seu Senhor com temor no tempo da oportunidade. Ele não enxergou aquilo como bênção. Ele não valorizou aquilo. E ele perdeu. Ele errou o alvo. Porque ele tentou chegar lá à base de mentira, de engano, na precipitação. Ele nem sabia atrás do que ele estava correndo. Ele correu atrás de alguma coisa. Porque quem não sabe, não tem o propósito firme, uma visão clara, está sempre correndo atrás de alguma coisa. Ele nem sabe o que é. Se você perguntar, porque eu sei, eu já fiquei com pessoas, mas o que é que você quer? A pessoa fala, mas não fala. Ela não sabe, porque você sabia que quando você não tem essa convicção de fé, a verdade é que você não sabe o que você quer. Tanto não sabe que cada hora você quer uma coisa. Gente, a maioria, eu era assim lá atrás. Ora fala uma coisa, daqui a pouco fala outra. A pessoa está perdida, não sabe. Ela não sabe quem ela não tem identidade, ela não sabe de verdade o que ela quer, ela acha que quer, mas na verdade ela enxerga um resultado na vida do outro, e ela acha que ela quer aquela vida, mas na verdade ela não sabe, ela não sabe que caminho seguir. Aí vem um dar uma opinião, ela vê uma pessoa que está fazendo um negócio, ela corre para aquilo. Ela não está firme no lugar, na rocha, construindo na rocha. Levanta hoje, em nome de Jesus, e decida que você vai pagar o preço que tem que pagar, não vai correr atrás de alguma coisa, mas vai pagar o preço que você tem que pagar pelo seu chamado, pela vontade de Deus, em obedecer a Deus, que você vai agarrar a oportunidade que Deus está dando a você, ainda que não pareça momentaneamente muito promissora, como no início não pareceu não, era só servir o Elias, mas no final, como terminou Eliseu? Se tornou a maior autoridade daquela nação, gente de fora vinha falar com ele, reis se rendiam, iam buscar conselho com ele, porque ele era o rei, tinha uma autoridade, mas a maior autoridade da nação era Eliseu, porque ele resistiu, ele não caiu ali de paraquedas, ele não estava ali, ele chegou ali, aquilo foi uma jornada de entrega, de espera, de sacrifícios, de renúncias, entendendo o tempo de Deus para ele. Espírito Santo, eu oro nesta manhã maravilhosa, para que o Senhor dê a visão, uma visão revelada para o teu povo, para todos nós, Senhor. Dá a visão revelada, dá clareza. Como eu oro por isso, porque eu sei que aqui está o caminho da vitória, meu Deus. Senhor, desvenda. Sim, meu Pai, amplia mentes, tira a cegueira. Essas crenças escravizantes. Não, Senhor, eu oro
Não permita que ela continue correndo atrás de alguma coisa, tomando decisões pelo estômago, pelas vísceras, por sentimentos, definindo a vida por um momento. Que ela não viva uma vida volúvel, oscilante, instável. Mas que ela hoje, Senhor, absorva um espírito consistente, continuista, estável. Que ela tenha clareza do que o Senhor tem com ela e alinhe o foco dela, alinhe o coração dela. Que ela tenha coragem de confiar no Senhor, de esperar pelo Senhor, de depender do Senhor e de se levantar agora com esse renovo e fazer a risca no chão. E parar de falar do mesmo jeito, agir do mesmo jeito, tomar as mesmas decisões, o mesmo rumo, viver, Senhor, andando em círculos ao redor da mesma montanha, falando dos mesmos assuntos, correndo atrás das mesmas coisas. Chega de correr atrás de necessidades, mas que ela agarre a oportunidade, que ela se levante e decida crer, lutar, ainda que ela tenha que começar do nada, do zero, mas que ela faça a coisa certa, estando no lugar certo, pagando o preço certo, porque vai chegar a hora em que ela vai colher. Talvez ela reclama das colheitas, mas a verdade é que se eu não paro de plantar uma semente ruim, como que eu vou colher uma semente, uma colheita diferente? Se eu não paro de cavar o buraco, ele não vai ficar menor. Eu tenho que parar de cavar, eu tenho que parar de usar da mesma semente. Eu oro para que ela coloque um ponto final e pare de plantar a mesma semente das lamúrias, das reclamações, das críticas, da rebeldia, das oscilações, da instabilidade. Que ela plante uma semente de fé na sua palavra, que ela se levante e faça algo bom com a vida dela, que use os talentos que ela extinguiu, que ela enterrou, que ela se levante e volte a lutar, volte a buscar, volte a ocupar o lugar que é dela, que ela comece, ainda que ela não tenha, pareça que não tem esperança, que ela simplesmente vá se colocando lá e diga: Deus, eu decido lutar, Deus, eu quero que o Senhor faça algo com a minha vida, aqui está a minha vida, eu estou vivo, usa-me, Pai. Ah, Deus, eu oro, Senhor, porque é tão doloroso ver alguém que tem dons, tem talentos, tem tudo para viver uma grande vida, vivendo uma vida pequena, rasa, sem sentido, porque não é a fé que tem guiado a vida da pessoa, mas sentimentos, e mais sentimentos, e sentimentos do passado, e sentimentos do presente, e sentimentos em relação ao futuro, e sentimentos do que fizeram, do que me fizeram, do que não fizeram, do que aconteceu, do que não aconteceu. Senhor, liberta essas vidas hoje, liberta da culpa, da condenação, liberta das lamúrias, das reclamações, liberta da amargura, liberta, Senhor, da incredulidade. Passa do teu sangue aqui agora, e que ela simplesmente se levante e pegue a vida preciosa que o Senhor deu a ela, porque a nossa vida é preciosa, é uma vida tão preciosa. O Senhor pagou um preço tão alto, e ela pode recomeçar. Geazi jogou tudo fora, mas graças a Deus, te louvamos pela cruz, que por causa da cruz, nós podemos recomeçar.
Se ela está viva, ela pode recomeçar. Se ela está viva, ela pode se levantar. Basta ela ter coragem e humildade para se render, para se curvar e não se importar com as opiniões, mas simplesmente se colocar onde ela tem que se colocar, o lugar que é dela, e resistir todos os dias, porque assim é a vida. Nós nos colocamos lá e resistimos. Ainda não estamos vendo nada, parece que não vai acontecer, mas nós estamos resistindo. Eu vou até o fim, e daqui a pouco, quando olhamos, aquilo já passou, aquilo já aconteceu, já é passado, já estamos vivendo uma outra realidade. As circunstâncias mudam, os tempos mudam, a realidade muda. Um dia eu estava numa realidade, hoje eu estou em outra realidade. Quando nós existimos, a realidade muda. O que nunca foi comum se torna comum. O que parecia que nunca seria uma realidade, agora já é uma realidade. Quantas coisas que eram impensáveis, que hoje já são realidade. Ah, Deus! E quem está de fora enxerga a gente como jabuti no poste. E lá dentro pergunta: como? E a gente pode dizer: como? É Deus. Como? É Deus. Eu confiei no Senhor. Eu me entreguei no Senhor. Eu me entreguei a Ele. Eu resisti. Eu decidi olhar para Ele. É Deus. Aleluia. É Deus. É confiar em Deus. É esperar por Deus. Aleluia. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Não, como eu preciso estar aqui. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Não, como eu preciso estar aqui, Deus. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Não, como eu preciso estar aqui. Senhor, eu preciso, Deus, que isso entre como uma verdade absoluta nos corações. estar aqui. O caminho é o Senhor, é se esconder no Senhor. Os dias são maus, como sua palavra diz. Mas o Senhor disse: aproveita ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. Eu não tenho que focar nos dias maus, eu tenho que me focar nas oportunidades. Ele simplesmente alertou: os dias são maus, tem tanta coisa acontecendo lá fora. Mas nós que seguimos o Senhor, que servimos ao Senhor, temos a garantia de que seremos sempre protegidos, cuidados e defendidos. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por esta manhã, por este domingo,
por essas mensagens, por cada palavra, porque isso fortalece o nosso espírito e nos anima, nos levanta, nos coloca no lugar certo, nos alinha. Eu vejo o Senhor nos alinhando aqui, dizendo: vai, eu quero fazer, faça a sua parte. Viva com fé. Tome decisões pela fé. Resista firme. E a sua realidade vai mudar completamente. Sua realidade vai mudar completamente. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. E que essa unção poderosa tome os corações. E o povo que vai sair daqui seja um povo forte, focado, dominado por uma fé viva, que não arreda o pé do lugar em que foi plantado e foi chamado para estar. Do propósito que sabe que é para a sua vida, do seu chamado. Continue falando, tocando, desvendando, revelando, porque uma palavra revelada, Senhor, é uma explosão de conhecimento. Que aí podem arrancar nossa cabeça e coração, mas não arrancam ela de nós. Eu te amo, eu agradeço demais por tudo. Louvado seja o teu nome, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.